Ei, cintilantes, como é que vocês estão? Eu tô muito empolgada e ansiosa. Vocês sabem que eu estou fazendo aulas de aprendiz, né? E lá nós vamos aprender várias atividades para desenvolver nossas habilidades. E sabe o que aconteceu? Eu fui identificada com altas habilidades. Vocês já ouviram falar nisso? É quando uma fada ou uma criança tem uma habilidade ou um talento em alguma área. E eu sou muito criativa, tenho facilidade em liderar, gosto muito de artes, gosto de cantar, de dançar. E agora eu vou poder ter aulas para desenvolver os meus talentos, junto com outras fadas com as mesmas habilidades que eu. Não é incrível? Mas tem uma coisa que está me deixando triste e preocupada. Algumas fadas não quiseram mais brincar comigo. Falaram que eu sou chata, que eu me acho. E eu tentei explicar que não era assim. Eu só queria ajudar a organizar a brincadeira. Mas elas não quiseram brincar comigo. E eu me senti muito sozinho. Mas aí, a Mãe Árvore conversou com a gente e disse que nós vamos aprender a brincar com todas as fadas. E ela conversou também com as outras fadas, para fortalecer a nossa amizade, né? Eu já ia esquecendo. A gente está criando um jogo muito incrível para fadas e para as crianças, que vai ter de tudo um pouco para a gente desenvolver os nossos talentos. Depois eu vou compartilhar com vocês. E aqui, vocês já brincaram ou criaram alguma brincadeira, jogo ou desenho? Compartilha comigo! E se você tiver algum talento que queira compartilhar, eu vou amar muito conhecer. Beijinhos cintilantes e até a próxima! Ninguém é bom em tudo, mas tem gente que é muito melhor que algumas pessoas em algumas coisas. Ou melhor que muita gente. Só que saber demais às vezes incomoda, principalmente se a pessoa ela não é reconhecida ou bem direcionada. É isso aí. As altas habilidades de superdotação caracterizam-se pela elevada potencialidade de aptidões, talentos, habilidades e são evidenciadas no alto desempenho nas diversas áreas de atividades humanas, incluindo as acadêmicas, que são demonstradas desde a infância. A Organização Mundial de Saúde afirma que entre 3 e 5% da população mundial é formada por pessoas com altas habilidades. Hoje a gente vai falar sobre isso, porque um talento não pode ser desperdiçado. Por isso quem está aqui conosco é a Simone Clarindo, que é professora, especialista e orientadora em superdotação e altas habilidades. E esse menino prodígio aqui, que é o Enzo Mendonça. Quantos anos você tem, Enzo? 12. E aí, Simone, vamos começar então com você falando sobre como identificar uma criança com alta habilidade de superdotação. Então, nosso trabalho é em conjunto. A gente trabalha na rede estadual e a gente conversa com os outros professores, né? Em colaborativa, num PL. E aí, PL é o quê? PL é planejamento. Tá? E aí eles indicam, né? Eu converso, falo da minha área e peço para eles observarem aquele aluno que tem um vocabulário avançado, um raciocínio lógico, que tem facilidade, né, de resolver questões de matemática, ou um que assim, tem um aspecto de liderança, que fala bem, ou um aluno que tem aquela habilidade psicomotor, que gosta de dança. Então, eles vão fazendo essas observações e depois indicam para mim. E como é que foi você que identificou esse menino? Não foi. Foi o professor de matemática, OD. A gente conversando, e aí ele falou, olha, tem um aluno que ele é 10 em tudo. Aí falou, o Enzo, do sexto ano, na época. E aí, no caso, eu convidei o Enzo para conversar, eu fiz tipo uma sondagem, né? Uma sondagem. Uhum. Conversei com ele, perguntei qual a área de interesse que ele, né, tem mais, assim, que ele gostaria de potencializar. Ele falou que gostava muito da tecnologia. Eu falei, você já teve algum contato com a robótica? Ele, não, vai ter, os olhinhos brilharam. E aí a gente começou o projeto de robótica com sucata, né, utilizando materiais recicláveis.
E eles foram desenvolvendo a área de interesse dele. Aí eu mostrei para ele o que era robótica educacional, depois a gente introduziu a mecânica, a elétrica, noções, né? E a partir disso eles foram construindo seus protótipos. Um desses a gente submeteu a um evento lá na Hungria e eles ganharam medalha de ouro. Que massa! Voltando só a esse processo de identificação, que eu acho bem interessante, né? Igual a Dani até comentou sobre o dado da Organização Mundial da Saúde, mas a gente vê que aqui no Brasil é muito pouco identificado. Sim. A gente tem várias crianças que não têm acompanhamento, que estão passando por isso e às vezes têm um diagnóstico, né, de outra coisa, porque elas não têm um processo de identificação correto. Então, assim, só para a gente realmente pontuar como que esse processo se dá? Você falou sobre essa interação com os outros professores, esse olhar atento da equipe pedagógica da escola. Sim. Então, e a gente ouvir a família, ouvir o próprio aluno, que o aluno tem muito a dizer também. Ele sabe do que ele é capaz, da alta habilidade dele, e às vezes a voz do aluno é anulada dentro da sala de aula. E até os comportamentos atípicos. Né? Porque a gente sabe, para quem não sabe, a alta habilidade, superdotação, é público da educação especial. Sim. Porque ele é um aluno que necessita de uma estrutura para se desenvolver, Direcionamento. desenvolver socialmente, desenvolver outras aptidões emocionalmente. Então, a gente falar mais um pouquinho sobre isso, né? Não precisa ter um laudo. Às vezes tem escola que, por falta de conhecimento, mas como que eu vou colocar esse aluno para ser atendido se ele não tem um laudo? Não precisa de laudo. Sim. É processo de identificação. E aí, uma vez identificado, o que se faz? Então, a gente trabalha com a teoria de Renzulli. Renzulli tem a teoria dos 3 anéis, que no caso é raciocínio lógico, habilidade acima da média e criatividade. Então, seguindo esses 3 itens, a gente pode, no caso, classificar o aluno com altas habilidades. Porque superdotação uma coisa, assim, é muito difícil você encontrar um aluno superdotado. Eu falei, não, esse aqui eu coloco o meu CPF, ele é superdotado. Que aí seria um gênio em tudo. Isso, né? Mas também eu não concordo nessa questão de gênio. Sabe por quê? Porque o gênio, uma pessoa, para ser considerada gênio, ela tem que ter feito um grande bem para a humanidade. Entendi. Entendeu? Tipo Einstein, entendeu? Isso, até falando isso, a gente sabe que tem várias teorias a respeito, porque se a gente coloca assim, tem muito mito, né, a genialidade do Einstein, mas ele tinha vários outros problemas. Ele não era um gênio completamente, porque ele tinha vários problemas de interação social, por exemplo. Sim. Assim como Van Gogh, que era um gênio, mas fez o bem para a humanidade. E aí tem muito mito também em relação aos alunos com altas habilidades, porque por exemplo, um aluno, ele pode, eu estava lendo até esses dias, um aluno ele não sabe ler, entendeu? Mas ele tem altas habilidades na dança, né? Na psicomotoricidade que ele tem. No esporte também, esporte. Né? O Neymar, o Pelé tem altas habilidades. Entendi. Então, não é que o aluno, por ter altas habilidades, ele tem que ser 10 em tudo. Isso. Não é. Vamos ouvir nosso geninho? Enzo, fala aqui pra gente. Você sempre se sentiu acima da média? Você sempre se sentiu assim, caraca, eu sou muito inteligente? Ou alguém falou pra você? Não, assim, né? Eu comecei a me achar diferente a partir do 6º ano. Uma da semana me chamou pra conversar. Que aí foi que eu percebi que eu era acima da média, mas também em relação às minhas notas, isso eu já sabia. Você sabe que antes da gente começar a gravar, a gente estava aqui conversando, organizando as coisas, conversando com o Enzo, e eu perguntei algo que é uma coisa que me preocupa, eu acredito que famílias, profissionais que acompanham, o Enzo falou que ele entende as matérias muito rápido, e aí depois você fica o quê? Esperando os colegas? Entediado, desenhando, fazendo alguma coisa. E isso faz com que você fique tendo menos amigos ou mais amigos? Assim, né? É difícil explicar, por causa que, assim... Explica do seu jeitinho. Na escola,
Eu tenho muito poucos amigos, assim, só conhecidos, que eu converso, bato papo no recreio. Mas, assim, em outros locais, como no futebol, na igreja, eu tenho vários. Ah, que bom. É isso. E você foi identificado quando a Simone falou assim, esse é o Enzo, olha esse vídeo dele. Você fez um projeto. Quer contar pra gente do seu projeto? Eu fiz um projeto de um barco que ele coleta o lixo do oceano, pode ser do oceano, da praia, qualquer lugar. Aí, tipo, ele coleta o lixo e ele vai andando, coletando tudo. E já que o Enzo tem tanto interesse em meio ambiente e sustentabilidade, você sabia que esse é o conceito aqui da Vila Pindô? Aqui na Vila Pindô, a sua festa é diferente. A casa toda foi pensada para oferecer uma experiência inesquecível e a sustentabilidade faz a casa ser única. Começamos com o reaproveitamento de containers na estrutura, madeira de demolição nos móveis, madeira de reflorestamento nos brinquedos e muita luz natural. Mas não para por aí. Tem ainda energia solar com os painéis fotovoltaicos, reaproveitamento de água da chuva para resfriamento do telhado e exaustores eólicos para equilíbrio térmico. Tudo pensando no presente e no futuro e, claro, em tornar a sua festa incrível. Vila Pindô, aqui a sua festa é diferente. Vem conhecer! Simone, as escolas, elas estão preparadas para atender crianças com altas habilidades? Não, porque falta formação para muitos professores, né? E estrutura também, tá? Porque esses alunos, em sala de aula, no ensino regular, eles estão aprendendo ali quadro e caderno. Quando eles vão para o contraturno, tem que ter algo diferente, tem que ter material, recurso. E aí, como um amigo meu falou para mim uma vez, que o professor de altas habilidades ele tem que ser pesquisador. Então, a gente tem que usar de estratégias para potencializar a área de interesse deles. Por exemplo, a gente, para trazer uma solução para o problema, a gente conversa, debate, e aí eu falo um problema para eles. Vamos supor, inundação nas ruas. E eles vão tentar solucionar esse problema de inundação, pensando, pesquisando. E nisso, com essa didática minha, eles vão o quê? Raciocinando e buscando solução para o problema, que foi o caso do nosso asfalto inteligente. Porque uma questão da comunidade é porque de um valão que transborda, e aí então o que a gente pode resolver? Eu trouxe um problema e eles buscaram a solução para o problema. Então o professor é muito mediador, né? A gente tem que estar ali direcionando esse aluno. E aí eu queria aproveitar isso e falar um pouquinho que a gente até comentou com o Enzo e outros alunos com altas habilidades também passam pela mesma questão, que é a expectativa das pessoas, né? Quando você é identificado como alguém que tem uma alta habilidade, é sempre uma grande expectativa de que você não pode errar. Nossa, se o Enzo tirar menos que 10 na prova, o quê? É um absurdo. Disciplina também. Exatamente. Então, assim, é sempre uma grande exigência. Você não é genial? Como assim que você errou nisso? Como assim? E aí, como é que você faz para lidar com essa expectativa, com o erro? Assim, né? A gente fica aborrecido por causa que erra, essas coisas e tal. Mas, assim, a gente fica na nossa mesmo. Você se aborrece mais quando você erra ou quando alguém vê que você errou? Assim, quando eu erro mesmo, me identifico como errado. A gente mesmo se cobra muito, né? A gente mesmo se cobra muito. Pô, eu devia ter feito isso aqui direito. Por que eu não prestei atenção? Por que eu não li essa questão? E deixa eu te perguntar, vou perguntar para você e para Simone também. Se tem algum outro suporte, porque a gente sabe, assim, como é público de educação especial, na teoria, deveria ter esse suporte psicológico, né? Esse acompanhamento, para o Enzo exatamente colocar essa expectativa, poxa, não estou me sentindo bem, porque eu não consigo interagir, porque eu estou tendo dificuldade em errar. Tem um suporte psicológico. Crítica, exatamente, para poder se desenvolver e virar um adulto
lidando melhor e desenvolvendo melhor essa alta habilidade. Esse suporte tem acontecido? Em que sentido? Psicológico. Não, a gente nas escolas não tem atendimento né, nessa área. A partir das questões dos ataques que nas escolas públicas, eles elaboraram um projeto e esse projeto não de colocar psicólogo em cada escola, mas tem, por exemplo, tem um aluno passando por problema psicológico, aí a gente agenda, né, lá na superintendência, conversa com a família, então esse aluno vai lá na psicóloga, lá na superintendência, ou vice-versa, ela vai na escola. Então isso não faz parte da rotina deles, não faz. Tem que ter pontuado. No caso, a gente... Não, tem que correr muito atrás, tem que descobrir os caminhos. No caso, a gente, professor, nós professores, né, Rebeca? Nós somos professores, mãe, psicóloga. Então, assim, e você, pela convivência com os alunos, você já, só de olhar o aluno, eu pelo menos sou assim, eu já sei como seu aluno está triste, como ele está, se ele está alegre, por que ele está alegre. E como ser humano, a gente acaba falhando com alguns, né? Porque você fica tão identificado e tem uma troca com alguns que com outros a gente acaba falhando, né? Como numa família grande com muitos filhos, a mãe precisa dar atenção a um por uma questão de uma saúde, de doença, ou de, enfim. Isso. E acaba que um desenvolve, vai falhando com os demais. Vai negligenciando, porque assim, acaba que assim, poxa, o Enzo, não estou falando do caso da família dele, mas exemplificando, né? Ele já é muito bom aqui, então ele vai se virar, ele vai conseguir. Então, só que ele também precisa desse suporte, né? E aí, igual a gente falou sobre as críticas, às vezes eu tinha uns alunos que ele virava para mim e falava assim... tia, eu nem gosto de falar muito o que passa na minha cabeça, porque senão as pessoas vão falar que eu sou doido. Não é isso? Você sente isso também? E como é que é a sua rotina, né? Porque a gente está falando disso, da professora, da orientadora, ela está falando muito na área educacional, ou seja, ela tem um período do dia que você tem esse suporte, que é o período que você está na escola. Sim. Mas o resto do dia, o que você faz a mais? Você tem esse acompanhamento? Como é que é a sua rotina do dia a dia? Assim, né? Eu estudo, faço natação, talvez na segunda ou no sábado eu jogo futebol com meus amigos, coral, tiro com arco na UFES. De noite, quando eu chego em casa, a gente vai pra igreja, eu encontro meus amigos de lá. E às vezes eu estudo, quando dá tempo. Porque acho que assim, tudo é muito corrido. Mas às vezes eu estudo. Se eu não estudasse, minha gente, se eu não estudasse muito, eu não conseguia tirar, né? Eu já contei Essa é a vantagem da alta habilidade, eu contei pro Enzo uma coisa que não se pode fazer. Colar, não pode. E nem dar cola. E nem mandar um amiguinho fazer a sua prova. Não, quem faz isso? Imagine, vamos lá, vamos voltar. Qual é o caminho para desenvolver o potencial? Primeiro, esse olhar. E aí? Então, você, além do olhar que você tem que ter para esse público, você tem que desenvolver estratégias também para atender esses alunos. Tem que ter o suporte na escola também. Eu queria rapidinho, até você falando sobre isso, só para falar sobre essa rede, porque é isso, fica muita responsabilidade em cima de e como que é importante estar todo mundo tendo essa... Exatamente. Aí, no caso, o corpo pedagógico, a escola em si, os colegas têm que entenderem também como que funciona o nosso atendimento, porque a gente sofre muito preconceito. Porque eu lembro que uma época que eu cheguei no primeiro ano numa escola e eles falaram assim para mim, quando a gente tem essa conversa, observa se tem algum aluno com as habilidades. Não, aqui a gente só tem aluno sem altas habilidades. Ele é normal. Normal. Não tem nada de especial. Nessa escola, eu assim, identifiquei vários talentos que hoje ingressaram na UFES, no IFES e já retornaram para um projeto de robótica que eu tenho em parceria com a UFES como meu monitor. Então, assim, é muito preconceito em relação ao nosso atendimento.
Então, respondendo sua pergunta, a gente tem que ter apoio, né, no caso dos colegas. Só para explicar, né? Porque, por exemplo, a gente que é professora especialista, a gente não fica na sala de aula do Enzo. O Enzo tem outra professora. Então, tem a professora regente de classe, aí tem a pedagoga, aí tem a coordenação, aí tem a direção, tem toda uma equipe E vocês que tem que ter esse mesmo pensamento. Vocês têm altas habilidades? Ou é mais instintivo, intuitivo? É muito estudo. Empatia. No caso, as minhas colegas de trabalho falam que eu sou imperativa, porque trabalhar com altas habilidades, você tem que ser ser proativa, pesquisadora. Eu acho que a gente acaba a gente mesmo se identifica, porque é isso, a gente acaba desenvolvendo muita criatividade para resolução de problemas, de resolver várias coisas ao mesmo tempo. Mas deixa eu fazer uma última pergunta para o Enzo. Agora é o momento de você dar aquela dica especial, hein, Enzo? Para dar aqueles 16 mil curtidas. Vamos lá. 16 mil curtidas ele teve no ré. Quase 17 mil. Quase 17 mil. Vai, é o momento de brilhar. Viu? Qual o conselho para aquela criança que está em casa, que se identifica com você, que fala assim, poxa, eu acho que eu também tenho um talento, tenho uma alta habilidade em alguma área? Qual o conselho? O que você acha que ele tem que buscar? Como que você acha que essa criança pode desenvolver? Antes de você dar o conselho, eu queria, sabe assim, já que a gente tem um monte de gente assistindo a gente... Você tem várias habilidades, já vai perguntando várias coisas ao mesmo tempo. Antes de você responder do conselho, segura o conselho aí. Antes de você ser identificado, falar assim, nossa, Enzo, a gente acha que você desenvolve bem, tal. O que você sentia? Vamos ver se as pessoas que estão assistindo a gente sentem a mesma coisa. Você ficava muito sozinho? Não, eu sempre tive várias pessoas ao meu redor, vários amigos, conversava sempre. Muito conversadeiro na sala de aula? Assim, era a única reclamação que minha mãe tinha. Mas a minha também. Porque era de atrapalhar? Não, um pouquinho. Mas você atrapalhava porque você entendia as coisas muito rápido? Sim. E aí era isso que fazia assim, já entendi, eu não aguento mais esperar o pessoal, é isso? E você é impaciente? Um pouco. Tá sempre buscando alguma coisa pra fazer? Então, quem identificou isso, né, no seu dia a dia, já fala, ei, mãe, eu tô achando que eu tô parecido com esse rapaz aí. Já fala pra mãe, ou a mãe que percebeu que o filho, né, tem essas reclamações da escola, eu acho que é importante a gente ter essa informação. Agora sim. Tia Rebeca pediu, qual é o conselho? Olha, o conselho é que, assim, você não fique parado aí, sozinho, triste, sem mostrar suas altas habilidades para as pessoas. Converse com a sua família, para que ela te leve em algum lugar, para que você conheça as professoras como a Rebeca e a Simone, para que elas te auxiliem nas altas habilidades, para que elas vejam qual área que você é, se é na robótica, na ecoarte, no esporte, em qualquer lugar. Ou seja, na minha dica também não é só para isso, mas também que você, assim, não fique barrado da sociedade querendo que não seja visto. Sim, converse com seus colegas. Se eles te acharem estranho, conheça outras pessoas com outras habilidades para que você também consiga se enturmar com elas. É isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, com acompanhamento, com tudo, você se sente uma criança mais feliz, mais completa? Sim. É isso. Porque o desenvolver é justamente isso, né? É essa questão. Pode falar. Desenvolver é justamente isso, essa questão de ter um direcionamento, de ter identificação, de ter essa empatia, esse cuidado. Antes de você ser identificado, né? Da tia Simone falar com você e tal. Eu chamo de tia, gente, não tem jeito pra mim. Professora, não existe professora, tia. Você tinha muito... A professora brigava muito com você? Eu falava, Enzo, espera aí. Era muito assim? Não, antigamente não. Hoje em dia mais. Foi ficando mais gênio ainda, né? Você sabe por quê? Porque, Simone, você pode me confirmar. As crianças, quando com altas habilidades, elas começam a ser identificadas quando elas querem mostrar, por exemplo, a professora apresentou alguma coisa. Deixa eu falar. Ou repete o que a professora falou.
E aí, no início, ele é muito... Nossa, ele é muito legal, ele é muito engraçadinho. Com Depois 2 ele meses de aula, começa- ele começa a ser um garoto chato. Ele começa isso. Aham. E isso... Incomoda. Isso incomoda. Porque o professor fica na competição, São. ser humano, Não não aceita. tô aqui para criticar, eu Aham. entendo, mas é que a gente precisa acolher. Essa Sim. posição também é de acolhimento, Aham. como professor. E por Não, outro... e outra, aí acaba que tem os outros alunos também, né? É. Porque tinha muito isso. Aham. Tinha o meu aluno que eu acompanhava, ele ficava assim, eu. Aham. Eu tenho. Aí você fala, agora espera. E as É. outras crianças acabavam assim, que elas ou não participavam, porque já tinha fulano que ia participar com certeza, e ia acertar a resposta, e ficavam esperando por ele acertar, e acaba que elas também não se desenvolvem, porque aí ela sempre vai ficar retraída de Aham. participar. Então, o professor precisa pedir ajuda. Sim. Eu também tenho alunos não só com dupla excepcionalidade. Exatamente. O aluno tem um problema cognitivo e também tem altas habilidades. Eu tenho uma aluna que ela tem é pequeno, entendeu? O problema que assim, você olhando aparentemente não aparenta, mas ela tem um problema de aprendizagem, né, na área cognitiva, mas ela é uma artista, ela desenha divinamente. E aí eu e a professora de DI, nós fazemos esse atendimento que é no contraturno, atendimento de qualquer aluno na área do AE, que é atendimento educacional especializado, ele é no contraturno, pelo menos no estado, né? Uhum. Então, a gente tem esses encontros com eles no contraturno. No Enzo eu estudo à tarde, no vespertino eu atendo ele 2 vezes na semana no matutino. E então a gente faz essa parceria, né? E aí ela está agradecendo muito que a Emily, né, que eu atendo, está tendo um desenvolvimento porque ela está fazendo o que ela gosta, entendeu? E está aprendendo novas técnicas e também está evoluindo, né, com a sua limitação também. A gente vai caminhando para o final, mas acho que a mensagem que fica mesmo é justamente isso. A gente não pode perder talento. Não pode perder talento. Não pode. Sobretudo por falta de empatia. Exatamente. Então, as crianças, né, com altas habilidades, superdotação, como todas as outras, elas precisam receber uma educação adequada, que vão dar para elas uma oportunidade de se desenvolverem integralmente. Aí a gente volta no amor, na empatia, um olhar cuidadoso, que vai fazer toda a diferença nesse desenvolvimento. Desse desenvolvimento. O desenvolver vai ficando por aqui hoje. A gente gostaria de agradecer muito a Simone, muito ao Enzo, obrigada, Enzo, por compartilhar com a gente, né? Isso. E agradecer todo mundo que está aqui com a gente também hoje nesse programa. Obrigada né, a vocês por ficarem conosco até agora. Novamente, obrigada. Enzo, arrasa sempre e chama todo mundo, dá a mão para todo mundo arrasar com você. Que isso é que é legal, crescer de mão dada. Trabalhar em grupo. Obrigada para você que ficou conosco até agora e até o próximo Desenvolver.